lá no livro de Atos, no capítulo 18. Atos, capítulo 18, a partir do verso 1. Nós temos aqui, falando a respeito do apóstolo Paulo. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Somente até aqui por enquanto, que Deus abençoe a meditação na sua palavra. Eu gostaria hoje à noite de pensar um pouquinho nesse casal, Áquila e Priscila, e no exemplo que eles deixam para nós. Não há muitas coisas registradas nas Escrituras, mas quando eu sou convidado para falar no tema família, eu sempre questiono a mim mesmo, né? O que nós podemos trazer de mais relevante para nós, casais, né? Eu sou casado, e ano passado foram 25 anos de casado. Eu tenho 3 filhos, a Bárbara com 23, o João com 20 e a Laura com 11. E nós sabemos que uma esposa prudente vem do Senhor. Quem acha uma esposa, acha um bem precioso. Mas Deus tem um propósito para todos nós. Deus tem um propósito para os casais. Deus tem um propósito para a família. Deus tem um propósito para nós como igreja. E ainda que seja muito importante nós considerarmos coisas do relacionamento, o papel do marido, o papel da esposa, a intimidade, o amor, o comprometimento, não é? O compromisso, a aliança e tantas outras verdades, mas eu hoje à noite gostaria de olhar para esse casal e pensar na maneira como eles de fato viviam uma vida para Cristo. E talvez seja isso que esteja faltando em nossas famílias. Abrir os nossos lares para que Cristo reine, para o Evangelho. E nós vamos ver estas verdades aqui, olhando para Áquila e também Priscila, prontos a sofrer em prol do Evangelho. O Senhor Jesus, ele, na sua oração, ele diz que glorificou o Pai, glorificou a Deus, completando a missão, completando a obra. E quando Deus nos ajunta, não é, como marido e mulher, como um casal, Deus espera, Deus tem planos e propósitos para nós. E além de todo o relacionamento, que é algo muitas vezes difícil, há um propósito maior, que é glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos na presença do nosso Deus. Lá em 1 Coríntios 16 e 19, Paulo diz assim: as igrejas da província da Ásia mandam saudações, também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Essa expressão, Áquila e Priscila mandam cordiais saudações, juntamente com a igreja que se reúne em sua casa, foi algo que eu ouvi a minha esposa dizer muitas vezes, do desejo que ela tinha de poder dizer isso a respeito de nós, de mim e dela. A igreja que está na nossa casa.
E Deus cumpriu esse desejo dela, Deus atendeu. E nós tivemos na nossa casa, reunindo uma igreja local, até que nós construímos, né, a casa de oração onde nós estamos hoje. Começamos ali com um ponto de pregação, depois começamos a reunir em 2018 como igreja, e ficou ali em casa uns bons anos, até que nós nos reunimos agora ali no bairro Beija-Flor 2. E a pergunta é, para que nós tenhamos esse desejo de abrir a porta da nossa casa, percebe que vai muito além do relacionamento marido e mulher, pais e filhos. Abrir a sua casa para o reino. Abrir a sua casa para que a igreja se reúna, seja abençoada, edificada, Deus seja honrado, adorado. E se nós saíssemos daqui, todos nós, com essa intenção, não que cada um vai começar uma igreja na sua casa, mas que houvesse em nossos corações esse desejo, nós queremos viver, abrir os nossos corações para a igreja de Deus, abrir o nosso lar para a igreja, abrir a nossa casa para a obra de Deus, para o serviço. Eu penso que isso ajudaria com tantas outras coisas, mas nós precisamos notar algo importante aqui no começo dessa mensagem. Para que isso seja possível e que isso seja permanente, tenha um resultado espiritual, a primeira coisa é que você receba vida, perdão, salvação. Eu não sei a sua condição hoje à noite. Talvez você veio atendendo a um convite, querendo instruções para que o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, possa melhorar um pouco. Nós vivemos dias difíceis. Mas eu queria despertar você, a que você pudesse, assim como o apóstolo Paulo, assim como Áquila, assim como Priscila, entregar a sua vida a Cristo. Abrir a porta do teu coração para que Cristo possa reinar e você possa ver além e você possa estar disposto com a unidade, juntamente com o seu marido, juntamente com a sua esposa, ter o desejo de servir a Deus. Não servir a nós mesmos, mas servir a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia convida todos ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Nós não sabemos quando é que Áquila e Priscila creram no Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Áquila era um judeu, natural de Ponto, no litoral do Mar Negro, ali na Ásia Menor. Priscila, provavelmente alguém da alta sociedade, por causa do nome dela, não sabemos se ela era também do povo judeu, mas eles eram crentes no Senhor Jesus. Paulo encontra este judeu chamado Áquila, nós lemos no capítulo 18, no verso 2. Não sabemos quando eles se converteram, mas sabemos que eles estavam servindo ao Senhor. E aqui, nessa situação, eles haviam sido expulsos, né? Nós lemos aqui, eles estavam recentemente chegados da Itália, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma, eles eram refugiados. E encontram o apóstolo Paulo, e por terem a mesma profissão, construir tendas, trabalhavam com couro, mas acima de tudo, porque tinham a mesma fé, porque confiavam no mesmo Senhor, porque tinham um objetivo, além de construir tendas, tinham um objetivo maior. Nós lemos aqui no texto que Paulo, todos os sábados, falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E eu posso imaginar
que Áquila e Priscila o acompanhavam. Estavam sempre com ele. Então, nós não sabemos quando foi a conversão de Áquila e Priscila, mas provavelmente antes do encontro com Paulo. Lucas não menciona nada aqui. Talvez se converteram em Roma, antes de serem expulsos de lá. E agora, juntamente com o apóstolo, este servo de Deus, eles podiam viver o propósito de servir a Deus. O foco não era construir tendas, não era se estabelecer. Nós vamos ver que Áquila e Priscila mudam. Mas eu estava falando da necessidade, meu amigo, de você encontrar a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Senão nada tem importância. Sem Cristo, não importa se a sua vida vai bem ou não vai bem. Sem Cristo, nada tem valor. Sem Cristo não há esperança. Sem Cristo não há eternidade. Apenas uma expectativa de condenação eterna. Sem Cristo não há vida e vida com abundância. Portanto, a primeira consideração que nós precisamos fazer é: você tem vida em Cristo Jesus? Vocês, como um casal, querem ser salvos, perdoados, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo? Vocês querem, como casal, servir a Deus? Abrir o coração para Cristo, para o Evangelho, abrir o lar, para que outras pessoas conheçam essa graça que um dia foi derramada, a graça salvadora de Deus. Considere esta verdade. Amanhã à noite, possivelmente, nós vamos falar com mais detalhes sobre o Evangelho, a justificação. Então, você é nosso convidado para estar conosco amanhã à noite também. Mas nós vemos esta amizade, este encontro entre Paulo, Áquila e sua esposa Priscila. Eles se encontram em Corinto. E Áquila e Priscila acolhem o apóstolo. Paulo passa a morar com eles. O lar aberto para o Evangelho. O lar aberto para o servo de Deus, para o apóstolo, para o pregador do Evangelho. E nós podemos considerar como Paulo apreciava aquela hospitalidade. Certamente Áquila e Priscila cumpriam aquilo que nós encontramos em Romanos 12 e 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Irmãos, a nossa casa está aberta. Você tem um lar aberto para receber. É no serviço do Mestre que nós encontramos contentamento. É no serviço do Mestre que nós somos abençoados. É no serviço do Mestre que as coisas se colocam no seu lugar. Áquila e Priscila tinham o seu lar aberto. 1 Pedro 4:9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sem reclamação, recebam, abram as suas casas. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Sim, é isso que nós devemos fazer como casal. Ter este mesmo sentimento, este mesmo pensamento, de servir uns aos outros. Marido e esposa, juntos neste mesmo propósito. Em amor, em submissão, segundo a vontade do Senhor.
não para cuidar de nós mesmos, principalmente, para cuidar dos outros. Nós temos vivido dias de tanto egoísmo, de tanto eu, cada um cuida do seu. Quando o Evangelho e a graça de Deus, ela sempre clama, os outros, Senhor, os outros. Que eu possa me ocupar dos outros. E se isso não começa em casa, no casal, se não há um mesmo sentimento e um mesmo propósito, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar a multiforme graça de Deus. Certamente não foi fácil para Áquila e Priscila estar ali em Corinto, mas eles não estão reclamando. Uma cidade comercial, agitada, imoral, cheia de idolatria. Mas nós não vemos Áquila e Priscila reclamando de serem expulsos da Itália, de estar em Corinto. Pelo contrário, eles são cooperadores do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, vocês como casal, vocês são cooperadores do Evangelho. Talvez os problemas e as dificuldades entre vocês é porque vocês não estão ocupados com Cristo. Se estivessem ocupados com Cristo, não teriam tempo para ficar reclamando, brigando, discutindo. É uma sugestão. Você é um cooperador, você é uma cooperadora do Evangelho, vocês juntos trabalham para ou em prol do Evangelho, vocês estão envolvidos com a igreja. Áquila e Priscila, juntos, naquela situação, exilados, vamos dizer assim, refugiados, numa cidade agitada, imoral, idólatra, eram cooperadores do Evangelho. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, trabalhando juntamente com Áquila e Priscila. Faziam tendas, trabalhavam com couro. No fim de semana, no sábado, ele ia à sinagoga, pregar a palavra. E sabe o que eu fico imaginando aqui? Aqueles 3 trabalhando na oficina. Que ambiente. Quais eram as conversas entre o apóstolo Paulo, Áquila e sua esposa Priscila? Que ambiente maravilhoso este ambiente de trabalho. Como falavam sobre o Velho Testamento, como falavam sobre Cristo, como falavam sobre o progresso do Evangelho, como falavam das perseguições. Paulo podendo contar a sua experiência de conversão. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ah, Senhor, o que queres que eu faça? Falando da expectativa que eles viviam, a esperança real da vinda do Senhor Jesus. Todo aquele que tem esta expectativa, todo aquele que espera a vinda de Cristo, purifica-se a si mesmo, é obediente, é fiel, ama ao Senhor, porque sabe, Ele vem. Ele vem. Ele prometeu. Eu posso imaginar que eles tratavam de todas estas coisas. E aos sábados iam para anunciar a palavra de Deus. Como eram os momentos de oração daquela casa, daquele casal, juntamente com o apóstolo? Como nós temos falhado em nosso tempo de oração.
sabemos da importância, sabemos do valor. Que Deus nos ajude a consertar aquilo que precisa ser consertado na presença de Deus. Foi ali em Corinto que Paulo teve um sonho, uma visão. Capítulo 18, verso 9. Certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fala e não te cale, porque eu estou com você, ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Áquila e Priscila estão vivendo este ambiente. Olha só, havia certamente ali algum temor, porque o Senhor vem e fala diretamente com Paulo: não tenha medo, pelo contrário, fala, não te cales, não se importe com a oposição, continue pregando. E Áquila e Priscila estão envolvidos nisso. E quão grande deve ter sido a alegria daquele casal quando viram conversões. Mesmo em meio a perseguições e oposições, houve conversões em Corinto. Quantas vezes você e eu, quantas vezes nós nos alegramos como casal, como família, pela salvação de uma alma, porque somos cooperadores, porque temos investido, porque temos trabalhado, porque abrimos o nosso coração para o Evangelho, abrimos o nosso lar para o Evangelho, e como casal servimos a Deus nesta grande obra em prol do reino de Deus. Quantas vezes você se alegrou, meu irmão, com a sua esposa, pela salvação de uma alma em que você teve um papel importante na proclamação do Evangelho? Quantas vezes, minha irmã, você se alegrou com seu marido, porque vocês cooperaram, estavam envolvidos na mensagem viva e poderosa, que salva almas, que transforma vidas? E é isso que aproxima o casal. É ver Deus agindo, Deus transformando, Deus fazendo um milagre, dando vida àqueles que estão mortos em ofensas e pecados. E nós percebemos a graça de Deus em usar ferramentas tão... homens e mulheres tão falhos como eu e você. Deus tem prazer em usar-nos nesta obra maravilhosa. Deus tem prazer em nos aproximar. Deus tem prazer em dar-nos um mesmo coração, um mesmo sentimento. E lhes darei um mesmo coração, para que me temam, para que me sirvam. Será que esta é a realidade do nosso casamento? Esta é a realidade das nossas vidas? Temos um mesmo coração voltado para Cristo, para o Evangelho, um mesmo sentimento de servir e honrar o Senhor? Tenho muito povo nesta cidade, diz o Senhor para o apóstolo. Eu creio que nós podemos dizer que esta é uma verdade também para Santa Vitória, ou para as cidades aqui representadas. Não sei se você é daqui ou veio de outra cidade. Com relação a Uberaba, a mesma coisa. Deus tem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E enquanto nós estamos murmurando e discutindo e magoados um com o outro, não cooperamos um com o outro em prol do Evangelho. Paulo mesmo diz ali em Romanos 16:4, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, diz o verso 4 agora, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça.
E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ora, Áquila e Priscila arriscaram a própria cabeça. Olha o ambiente em que eles estavam vivendo. Paulo recebendo uma mensagem do Senhor: não temas, não te cale, mas fala, ninguém vai te fazer mal. Áquila e Priscila colocando a sua própria cabeça em risco, em favor do apóstolo. Cooperadores. Que amizade profunda havia entre Áquila, Priscila e o servo de Deus, o apóstolo Paulo. Será que eu e você já nos colocamos em risco por causa do Evangelho? Será que eu e você já colocamos a nossa cabeça em situação de perigo, já arriscamos a nossa própria vida, a nossa reputação, por causa do Evangelho? A Bíblia nos convida a sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Sofre comigo as aflições, diz o apóstolo. Não deveríamos sofrer por causa de problemas nos nossos relacionamentos. Devemos sofrer pelo nome de Cristo. Devemos sofrer pela justiça. Devemos sofrer pela verdade. Aí está a bênção. É aqui que Deus trabalha quando eu e você, quando os casais se unem dispostos a sofrer. Vamos pagar o preço, sim. Isso vai trazer dor, vai trazer prejuízo, vai trazer sofrimento, mas os dois estão unidos, dispostos a entregar a vida em prol do Evangelho. Porque são verdadeiros cooperadores do Evangelho. Será que eu e você teríamos coragem de arriscar a nossa vida? Somos assim, amigos fiéis daqueles que proclamam o Evangelho? Estamos prontos a nos colocar lado a lado com aqueles que têm feito uma rendição total? Porque o Senhor nos convida a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma rendição total, espírito, alma e corpo, tudo entregue a Cristo. Não para viver para nós mesmos, mas para viver para Cristo. E então nós vemos Áquila e Priscila aqui usando e abrindo a sua casa para o Evangelho. Se você ler Atos capítulo 19, você vai ver que Paulo ele passou 2 anos ali em Éfeso, agora eles mudam para Éfeso, né? Juntamente com o apóstolo, lá no ano 52 mais ou menos, eles viajam junto com Paulo, saem de Corinto e vão para Éfeso. E lá em Éfeso o apóstolo Paulo fica ali por 2 anos, mas ali também houve dificuldades e confusões. Eu não quero entrar nos detalhes, você pode ler depois o capítulo 19. Mas o que eu quero destacar é a disposição daquele casal de continuar servindo ao Senhor e abrindo a sua casa, abrindo as portas do seu lar, para que a igreja pudesse se reunir em sua casa. Quando Paulo escreve de Éfeso aos irmãos em Corinto, ele diz assim, no verso 19, em 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, as igrejas da província da Ásia mandam saudações, como nós já lemos lá no começo, mas eles estavam em Éfeso. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne em
sua casa, sempre abrindo as portas da sua casa. Mais tarde, eles voltam para Roma, Áquila e Priscila voltam para Roma, e mais uma vez, abrem as portas do seu lar para o Evangelho e para a igreja. Romanos 16:5, Paulo escreve assim: saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Será que eu e você temos, juntamente com o nosso par, o marido com a esposa com o marido, a disposição de abrir a nossa casa para que possamos ser cooperadores no Evangelho? Provavelmente, não será necessário que uma igreja se reúna na sua casa, mas abrir o nosso lar para a pregação do Evangelho. Sabe, não é fácil você ter pessoas entrando e saindo na sua casa todo fim de semana, todo domingo pela manhã, todo domingo à noite, toda quinta-feira. Esses eram os dias de reunião lá em casa, enquanto nós estávamos reunidos. Não é fácil, visitas, pessoas que você não conhece, irmãos. Mas será que nós estamos dispostos a abrir a nossa casa e compartilhar aquilo que Deus nos tem abençoado e tem nos dado, para que a mensagem do Evangelho seja proclamada, para que vizinhos sejam abençoados, para que familiares possam vir e ouvir da palavra de Deus? Eu vou dizer para vocês que quando nós abrimos a porta do nosso lar, quando nós abrimos o nosso coração para o Evangelho, e estamos juntos, o casal, prontos a servir a Deus, sem murmurações, sem reservas, sem recuos, sem pesares. Esse é o momento mais abençoado na vida do casal, de maior harmonia. Eu posso dizer que foi um tempo maravilhoso para mim e para minha esposa, e mesmo para os nossos filhos, que eram menores e talvez não tinham muito a ver com isso, Mas foi um tempo abençoado na presença do Senhor. Agora nós vemos outra coisa importante aqui, que nós não lemos, mas está lá no capítulo 18, e nós vamos caminhando já para o final. Áquila e Priscila não só tinham o seu lar aberto para o Evangelho, mas eles também tinham um olhar sensível para tudo aquilo que estava acontecendo, e eles discipularam um homem chamado Apolo. Atos 18, verso 24, neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Apolo era homem poderoso na pregação, instruído, um homem que sabia falar, um homem que sabia convencer pelas Escrituras. Mas faltava alguma coisa a respeito da verdade, a respeito do caminho de Deus. E Áquila e Priscila tomam aquele homem e fazem com ele um discipulado. Nós vimos no texto que Apolo era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, mas faltava um discipulado, faltava um ensinamento, e este casal simples,
simples, na sua simplicidade, apoia espiritualmente este homem chamado Apolo. Um homem intelectual, um orador, um grande pregador, mas que foi ensinado e foi instruído naquilo que lhe faltava por Áquila e Priscila. Apolo foi usado muito na obra do Senhor, e nós podemos dizer graças ao ministério de Áquila e Priscila. E essa altura aqui dos nossos pensamentos, eu quero perguntar, você, meu irmão, você e sua esposa estão evangelizando quantas famílias, quantas pessoas? Meu irmão, você e sua esposa estão discipulando quantos jovens, quantos casais? Ou será que nós somos aqueles que precisam ser discipulados sempre, a vida toda? Precisam ser ensinados. O que eu estou tentando destacar hoje à noite é que a bênção de Deus em nossa casa, ela vem quando nós juntos, como casal, abrimos o lar para o evangelismo e abrimos o nosso lar para o discipulado. Nisto Deus é glorificado. Nisto o lar é abençoado. Quando há um mesmo sentimento e um mesmo desejo de viver esta nova vida. Há uma nova vida real, verdadeira. E nós precisamos e podemos viver estas verdades. Nós vemos que Apolo, ele sai recebendo a bênção dos irmãos, a bênção de Áquila e Priscila para pregar o evangelho. Ainda no capítulo 18, verso 27, quando Apolo resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Vocês perceberam uma coisa aqui? Nós não vemos Áquila e Priscila pregando na sinagoga, anunciando nas praças. Nós não vemos a Áquila e Priscila ensinando com grande poder, convencendo publicamente judeus, gentios. Mas nós vemos Áquila e Priscila cooperando com o apóstolo Paulo. Áquila e Priscila envolvidas no ministério de Apolo, sendo parte, abrindo a sua casa, recebendo esses irmãos, instruindo, auxiliando, sustentando, acolhendo. Quer viver bem com sua esposa? Quer viver bem com seu marido? Se ocupe da obra de Deus. Abra o teu coração para o evangelho, para o discipulado. Cuide dos outros, deixe de cuidar de você. Cuide daqueles que estão ao seu redor. Viva o evangelho, viva Cristo. Comece a dar, ao invés de achar que bênção está em receber. A bênção não está em receber. A bênção está em dar. Mais bem-aventurado é dar, ensinar, evangelizar, viver o evangelho. Assim, somos verdadeiramente abençoados. É interessante ver que Áquila e Priscila não criticaram Apolo porque lhe faltava algo sobre a verdade que ele anunciava. Ele só tinha, a instrução dele era só o batismo de João. Mas com muito amor, com muita paciência,
Eles começam a instruir este homem. Não tiveram ciúmes. Olha, aí vem um pregador que é poderoso nas palavras. Não tiveram ciúmes. Muitas vezes nós ficamos enciumados por ver o outro crescendo, desenvolvendo, né? Não. Dê glória a Deus, porque Deus está levantando no meio do povo de Deus homens e mulheres que são poderosos na palavra, no convencimento. É claro, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra viva e poderosa. Como seria importante se você, que a sua casa, você e sua esposa, você e seu marido, estivessem prontos para evangelizar e para discipular novos convertidos. Você está preparado para isso? Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje à noite. E talvez a mensagem não vai de encontro com aquilo que você esperava. Mas eu tenho certeza que você seria mais feliz se você estivesse vendo o resultado da pregação. Novos convertidos, salvação de almas. E vendo o resultado do discipulado. Pessoas colocando a sua vida em ordem. Andando com Deus. E nesse sentido eu quero lembrar de duas expressões aqui do apóstolo Paulo. A primeira, ele fala a respeito dos seus filhos na fé. Os dois são a respeito dos filhos na fé, mas ele diz, vós sois minha alegria e coroa. Como é bom saber que ali no céu, eu vou encontrar pessoas que são resultado do esforço, da cooperação entre mim e a minha esposa, na pregação do Evangelho. Nós trabalhamos juntos. E mesmo que ela não me acompanhe em todas as vezes, ou todos os lugares que eu vou pregar, eu sei que ela está junto comigo, ela ora, ela intercede, ela também evangeliza, ela tem estudos evangelísticos, e nós vamos encontrar ali aqueles que são a nossa alegria e coroa, a coroa da alegria, a recompensa para aqueles que salvam vidas pela proclamação do Evangelho. Eu preciso dizer, não é nada do que nós fazemos, nós sabemos que a salvação vem de Deus, o convencimento é do Espírito, mas Deus usa servos tão pequenos como nós. Vós sois minha alegria e coroa. E ainda falando dos seus filhos na fé, o apóstolo diz, olha, não tenho maior alegria ou maior prazer do que este, de saber que os meus filhos andam na verdade. Discipulado. Pregação, discipulado. Porque abriu as portas do coração e do lar para pregar, para discipular. É tempo gasto, investido. É tempo de estudo. É investimento em material. É oração. Sabe, porque não adianta anunciar o Evangelho ou falar de Deus aos homens, sem antes falar destes homens a Deus e rogar a graça e o favor de Deus sobre essas vidas. Então nós começamos a nos ocupar com estas coisas, sendo verdadeiros cooperadores do Evangelho. E sabe aqueles problemas comuns? Não tem espaço. Não tem importância até tantas coisas, né, que quando a gente não está envolvido com aquilo que é eterno e espiritual. É uma visão diferente do que olhar somente para as coisas aqui da terra. Que nós possamos, já são 8h30, eu penso que é hora de terminar, né? Que nós possamos olhar para este casal, que há tão pouco escrito sobre eles, mas que haja em nós o desejo, eu quero, em unidade, em comunhão, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento com minha esposa, eu quero servir a Deus. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero ver salvação de almas.
eu quero ensinar, discipular, como uma só carne que somos, porque assim o Senhor anunciou lá no princípio: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne, como sendo um só. Eu, juntamente com a minha esposa, eu quero ter o evangelho, o reino como prioridade, as vidas como prioridade, a igreja como prioridade, a pregação, o ensino, a adoração, cumprindo a ordem do Senhor, que exige de nós sacrifícios agradáveis a Deus, cumprir o propósito. É muito bom falar do relacionamento, de coisas que são normais entre os casais. É muito bom falar da intimidade. É muito bom rir às vezes, porque o relacionamento entre homem e mulher são pessoas tão diferentes, né? O homem de um jeito, a mulher de outro, e há tantas coisas importantes aqui, mas eu precisava hoje despertar você, abrir o teu coração e a tua casa em comunhão com a sua esposa, com o seu marido, para que vocês sejam cooperadores na obra de Deus. Que o Senhor possa olhar para nós, para as nossas vidas, como casal, e possa dizer: bom está, servo bom, fiel. Que nós possamos levantar os olhos e de fato perceber que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nós não podemos deixar a tarefa de evangelizar, de discipular para poucos irmãos, poucas famílias, e nós esperamos neles. Não, é uma tarefa de todos aqueles que creem, viver o evangelho, viver Cristo, apresentar o Senhor Jesus ao mundo, ocupar-se disso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que Deus vai acrescentar aquilo que é necessário. Deus não vai nos desamparar. Mesmo que nós não vivemos no meio de uma perseguição ou de oposições como a do apóstolo lá em Corinto, que nós possamos ouvir a voz do Senhor: olha, não temas, fala, não te cales. Eu tenho povo nessa cidade. Há pessoas lá fora que talvez a única oportunidade que eles terão de ouvir a verdade é através de você. Mas se você estiver ocupado em viver a sua vida, em desfrutar do melhor desta terra, em procurar mimar o seu casamento com tantas coisas, e buscar tantas vaidades e coisas vazias, Áquila e Priscila, em meio a dificuldades, mudanças de cidade, de região, foram fiéis. Abriram a porta do seu coração, a porta do seu lar, para cooperar. Cooperaram na pregação com o apóstolo, cooperaram no discipulado, preparando Apolo, homem poderoso na pregação, na mensagem. Que nós possamos ser de fato verdadeiros cooperadores, como casal, marido e mulher, corações e portas abertas para o evangelho, para o discipulado. Que Deus assim nos abençoe, que Deus desperte o nosso coração, e que a partir da semana que vem, você já comece a
estudar a Bíblia com alguém. Você, sua esposa, com pessoas que estão buscando a Deus, que possam encontrar esta graça maravilhosa. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus fale aos nossos corações e que possamos assim cumprir o propósito de Deus de glorificar e honrar o nome do Senhor. Amém.